e bora destruir. Vamos explodir o cérebro dessas pessoas aí. É, 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. Mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, ó, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas. Então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma. Falou, ó, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria pros outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais, que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje de Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você tá num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem tá a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo, vocês estão ensinando. Então muitas vezes as pessoas que estão assistindo não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa é ensinar para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor em 2006, que eu comecei a dar treinamento, isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante, até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra, eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então, mudar lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3.000 palestras de graça. Nossa. 3.000. Então, assim, eu sou bem insistente. Você é muito persistente. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho, 0 possibilidades, desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 quilômetros correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado, né? Então, se não sair, eu não paro. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Eu vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. E dá pra ver que você teve aí uma maneira do seu sogro, por exemplo, ter sido duro com você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né? De ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Certa vez, eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu não aceito menos que isso.
Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari e era o Epox e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, ó, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hammer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões da garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, que eu não dou conta de fazer. Quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo. Decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas tava ali quebrado por algum motivo. Eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo. Porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer. Ele disse, seu pai é motorista de alguém rico. Seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. Inveja é isso. Então eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora a ativa é o seguinte. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo. Porque eu não dou conta de fazer. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então um brasileiro desde pequeno é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato, você vê um monte de gente que parece que tem... A gente vê muito isso de mas ele é rico, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, a minha manicure, eu achei super interessante essa semana que eu fui. Ela falou assim, olha, eu sou simples, eu sou de comunidade, mas eu adoro estar aqui em Moema. Por quê? Ela falou, eu não tenho inveja dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu aproveito pra aprender, aí ela brincou, eu saio pra jantar com as minhas clientes, elas me vestem e tal. E eu achei fantástico ela falar isso. Porque eu vejo muitas pessoas, Pablo, que elas têm inveja e tudo pra elas é um motivo de barreira. Sabe? Mas também aquela pessoa... E não é bem assim. Se você quer se tornar uma pessoa... E eu não tô falando nem rico de dinheiro, eu tô falando de prosperidade mesmo. Você não pode ver as pessoas e ter inveja. Inveja é algo muito perigoso.
né? Se comparar e ter inveja. Você tem que ir à luta, você tem que ver aquilo como o quê? Uma maneira de você modelar, uma maneira de você aprender e tentar ser rico. Mas eu não tô falando só de dinheiro, tô falando de ser próspero, enfim. A gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. Inveja é isso. Então eu vejo muitas pessoas que até se escondem pra não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Eu tenho seguido e vejo as dicas de vocês, principalmente de finanças. Isso vale a pena a pessoa apertar esse like pensando no próximo. Então é uma dedicação por quem tá às vezes assistindo dancinha ou fazendo qualquer outra coisa na internet, a pessoa pegar um conteúdo desse nível aqui de qualidade. Aperte o like aí então e vamos embora. É isso aí. Então o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza. Eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário. Eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Não é só isso, né? Tem Não, milhares. na verdade eu não me vejo desse jeito, só pra você saber, eu não vejo. Eu aproveito disso. Então eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Meu negócio é mercado imobiliário. Então quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim me dá vontade de dar uma gargalhada, porque mas eu não sou. Eu gosto de ensinar, ferramenta pra sim, captar e não só isso, mas para empreender. estimular a gente para entregar a mensagem que queima no coração de cada uma dessas pessoas. Mas eu não me vejo, tipo, o cara disso. Apesar de ter, talvez, hoje, o maior faturamento de marketing digital do país. Só que isso não me define, eu não me vejo desse jeito. Eu crio mecanismo, compro várias empresas, né, de todo o ecossistema de marketing digital, tem várias. E aí eu não olho para isso dessa forma, é a forma de eu captar recurso e levar para aquilo que eu mais curto, entendeu? Dá para fazer R$1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora, assim, trá! Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo um emprego. Certo, sim, tem que O cara mudar, soube se né? adaptar, né? virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então você tem que comprar freezer e investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá. Oportunidade aí. Pega a calculadora, pega uma planilha Excel e te mostro. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer isso tudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer.
O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado, você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que tá escrito isso lá. Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Pablo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro, não sei. Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.